O jovem mestre tem uma língua afiada. No entanto, se temêssemos as leis da corte real, não teríamos recorrido ao banditismo em primeiro lugar. Já que este é o caminho que seguimos, já estamos preparados para perder a cabeça a qualquer momento. Diante disso, por que temos que temer os militares? Além disso, esta não é a primeira vez que massacramos soldados. Certamente nossos irmãos não acham mais que haja um caminho de retorno. Ao lado de Lee, Manto de Ferro, Zoan falou de repente. A disposição do jovem era simplesmente forte demais. Com apenas algumas palavras, ele reavivou o moral de seus irmãos, que passaram seus dias vivendo entre sangue e morte. Zoan sabia que se não revertesse o ritmo naquele momento, algo desastroso poderia realmente acontecer. Falando nisso, é surpreendente como o jovem mestre sabe tanto sobre nós, bandidos, apesar da sua tenra idade. Se não me engano, ninguém escapou das suas mãos antes, não é mesmo? E os 100 homens de antes, você conseguiu massacrá-los sem a menor hesitação. Estou impressionado que ainda exista uma figura como você na capital. Parece que nossos irmãos realmente deveriam tentar manter distância do jovem mestre. Aquele sujeito é realmente incrível. Com apenas um rápido olhar para a multidão, Wang Chong percebeu que o conselheiro militar havia conseguido trazer os corações dos bandidos e assaltantes de volta para o seu lado. Seus olhos ainda estavam fixos em Wang Chong, mas agora estavam imbuídos de hostilidade e intenção assassina. Você deve ser o conselheiro militar dos salteadores da capa de ferro, Zoan. Wang Chong avançou a galope e encarou profundamente o homem de meia-idade, erudito, parado ao lado de Li, Manto de Ferro, à distância. Mesmo com os muitos olhares maliciosos sobre ele se manteve firme. Até mesmo os cavaleiros que seguiram Wang Chong ao longo do caminho ficaram um pouco surpresos com a incrível disposição que ele demonstrava. Um vento leve soprou, fazendo o manto de Wang Chong balançar levemente. Quantos segredos esse rapaz está escondendo? Bai Silin olhou para as costas eretas de Wang Chong enquanto ondas de dúvida surgiam em seus lindos olhos. Ela conhecia muitos jovens mestres e sucessores de clãs prestigiosos, e o campo de treinamento Long Wei também estava cheio de talentos. No entanto, nenhum deles exalava o mesmo sentimento que Wang Chong lhe transmitia. O ar de um general. Bai Silin vasculhou furiosamente sua mente e finalmente encontrou uma frase adequada para descrevê-lo. A postura que Wang Chong demonstrava naquele momento era a de um general majestoso que comandava o curso de um campo de batalha com suas palavras e gestos. Diante dele, fossem as centenas de salteadores e bandidos, ou os cavaleiros ao seu lado, todos sentiam como se suas presenças estivessem sendo ofuscadas por ele. Até mesmo Shugan e Huang Yongtu, que alimentavam sua hostilidade em relação a ele, não conseguiam deixar de manter os olhos fixos em cada gesto seu. E isso apesar do fato de que ele era mais fraco do que a maioria dos que estavam ali. Naquele momento, Wang Chong estava alheio aos pensamentos daqueles atrás dele. Toda a sua atenção estava voltada para o estrategista militar de meia-idade à sua frente. Você parece ser um homem culto. Por que não se candidatou aos exames e contribuiu para a nação com seu conhecimento? Ou será que aqueles livros de Kong Men lhe abriram os olhos para o banditismo? Não preciso que o jovem mestre se preocupe comigo. O chefe salvou minha vida, e estou em dívida com ele. É uma sorte minha ter a confiança dele, e estou disposto a lhe oferecer meus serviços. Por outro lado, jovem mestre, você não é tão ingênuo a ponto de pensar que pode salvar seus companheiros assim. Só um conselho, as únicas palavras que importam aqui são as do nosso chefe. Não precisa perder tempo comigo, declarou Zoan enquanto coçava a barba. Rapaz, nada mal. Vendo como você conseguiu matar 100 dos meus homens, você deve ser uma figura e tanto. Vou te dar uma chance, então. Abaixe as armas e se renda, e talvez você ainda consiga salvar seus camaradas. Caso contrário, o único destino que recairá sobre você e eles é a morte. Li, o Manto de Ferro, riu alto, sua voz alta ecoando claramente pela floresta. Aquele bandido ali, você está brincando comigo. Largar as armas. Isso não iria simplesmente acelerar nossas mortes. Wang Chong zombou friamente. Então não há como evitar. Já que vocês não estão dispostos a entregar suas armas, o resto dos seus camaradas sofrerá o impacto da sua decisão. Ataquem. A selvageria substituiu o sorriso no rosto de Li Manto de Ferro enquanto ele erguia a mão e apontava friamente para Shugan, Huang Yongtu e os outros. Os bandidos e salteadores que estavam de prontidão começaram a se mover de repente, como se uma gigantesca máquina de guerra tivesse ganhado vida. A comoção causada pelo movimento simultâneo de 500 bandidos era imponente. Os bandidos avançaram na vanguarda do grupo, enquanto os salteadores os seguiam. Ao mesmo tempo, os arqueiros que vinham atrás também dispararam uma densa multidão de flechas para cobri-los. Num instante, Shugan, Huang Yongtu e os outros se viram submersos pelos ataques. Isso é ruim. Na encosta, os rostos de Shugan, Huang Yongtu e dos outros escureceram. Havia pouco tempo que haviam recebido as pílulas que Wang Chong disparou através de uma flecha e mal haviam descansado por um instante quando o salteador da capa de ferro decidiu lançar um ataque decisivo. Levante-se, rápido. Caramba! Seus desgraçados, o que estão fazendo? Abaixem as armas. Estão pretendendo nos matar. Vocês estão loucos. Morreríamos ainda mais rápido se eles baixassem as armas. Huang Yongtu gritou na tentativa de fazer com que Wang Chong e os outros baixassem as armas, mas o que ele enfrentou foi a raiva de Zanlin e Shugan. Huang Yongtu pode ter a mente fechada, mas Shugan e Zanlin sabiam claramente que estariam realmente condenados se o grupo de Wang Chong largasse as armas. Ninguém conseguiria sair daqui vivo se esse fosse o caso. Preparem-se para afastá-los. Se nossa linha de defesa ruir, reuniremos nossas forças para sair do cerco. Zanlin deu as ordens às pressas. Com 26 cavaleiros do reino marcial verdadeiro ao seu lado, eles ainda conseguiram manter sua posição por enquanto. O que fazemos? Bai Silin instintivamente se virou para Wang Chong e perguntou. O ataque repentino do salteador da capa de ferro também deixou o grupo de Wang Chong em pânico. Não entrem em pânico, ouçam minhas ordens. Ataquem. Vamos entrar com massacres. Não precisam se conter. Wang Chong analisou a situação rapidamente e com calma antes de levantar a mão e berrar furiosamente. Os cavaleiros imediatamente iniciaram uma investida assustadora contra o salteador da capa de ferro. Mate-os. Com o ímpeto de uma fera colossal, os 40 cavaleiros avançaram direto contra a densa multidão de bandidos e salteadores. A velocidade e a força dos corcéis de guerra militares eram muito maiores do que os cavalos dos salteadores. Antes que a primeira onda de bandidos pudesse alcançar Shugan e os outros, o grupo de Wang Chong já estava rompendo a multidão. A mesma visão ocorreu novamente. Em meio a gritos de terror, dezenas de bandidos e salteadores foram arremessados pelo chão com a força do ataque. Lanças de prata varreram os salteadores e bandidos como uma onda torrencial, derrubando-os linha por linha. Diante do poder assustador de um exército organizado da Grande Tang, os bandidos e salteadores não tiveram a menor chance. Saiam da frente rápido. Aqueles desgraçados estão lançando um ataque. Parem eles. Deixe-me passar, não bloqueie meu caminho. Salve-me. O ataque de Wang Chong aconteceu abruptamente, como se tivesse sido decidido por capricho. Além disso, a velocidade do ataque também foi maior do que a maioria esperava. Muitos deles conseguiam ver o ataque vindo em sua direção, mas, por vários motivos, não conseguiram reagir a tempo. Em apenas um instante, mais grupos de bandidos e salteadores caíram, e membros dilacerados e pedaços de carne voaram pelo ar.
Com a força compacta de uma carga, os bandidos e salteadores nas linhas de frente entraram em colapso instantaneamente. Como um efeito dominó, o colapso se espalhou rapidamente para a retaguarda também. Foi um verdadeiro pandemônio entre os bandidos e salteadores. O medo tomou conta dos criminosos. Muitos gritavam a plenos pulmões enquanto abriam caminho entre os colegas, tentando escapar do ataque. Bastardo! Li, do manto de ferro, ficou furioso. Antes que pudessem causar qualquer dano significativo, o grupo de Wanchong já havia massacrado o grupo que ele havia posicionado a leste contra eles. Faça os arqueiros apontarem suas flechas para o leste. Além disso, envie uma centena de nossos irmãos para coordenar com os outros bandidos e salteadores para eliminá-los. Sim. Um dos líderes dos salteadores da capa de ferro rapidamente avançou para cumprir as ordens. Observando atentamente a situação, Zoa não pôde deixar de sorrir amargamente. Sabia que não seria fácil lidar com aquele sujeito, mas a verdadeira dimensão da situação só o atingiu naquele instante. O poder dos 40 cavaleiros sob o comando de Wanchong era realmente assustador. Aqueles que se interpunham em seu caminho eram derrubados a dezenas de metros de distância, sem exceção. Se eles continuassem concentrando suas forças no grupo na encosta e negligenciassem o grupo de Wanchong, mesmo que o salteador da capa de ferro tivesse sucesso no final, eles certamente sofreriam enormes perdas. Isso é problemático. Zoa murmurou com um sorriso amargo. Ignorem o grupo na encosta por enquanto. Os da ala esquerda vão para a esquerda, os da ala direita vão para a direita. Vamos flanqueá-los pelos dois lados. Certifiquem-se de ficar fora da estrada principal. Zoa imediatamente emitiu uma série de comandos para lidar com o problema em questão. Sob a liderança de Zoan, a ordem logo retornou aos invasores. Eles imediatamente abandonaram a estrada principal no centro e se esconderam nas árvores laterais para cercar o grupo de Wanchong. As ordens de Zoan foram eficazes. Em poucos instantes, ele já havia concluído que não era um páreo para Wanchong na estrada principal aberta. Portanto, ordenou que seus homens escapassem para os lados. Em terrenos complexos, o ataque da cavalaria seria severamente impedido. Contanto que evitassem o grosso do ataque e atacassem pelos flancos, havia uma grande chance de conseguirem suprimir aqueles cavaleiros. Retirada. Vendo que o salteador da capa de ferro estava prestes a completar o cerco, Wanchong imediatamente ergueu o punho esquerdo e o abriu. No instante seguinte, os cavaleiros foram divididos em dois grupos de 20, um posicionado na frente para escoltar Bai Silin para longe, enquanto o outro foi enviado para trás para cobrir a retaguarda. Vendo que os cavaleiros estavam prestes a escapar do cerco, alguns bandidos saltaram para detê-los. No entanto, a enorme disparidade de forças tornou os resultados do sacrifício mínimos, na melhor das hipóteses. Sob o ataque furioso dos corcéis de guerra, pouco antes que o salteador da capa de ferro pudesse se aproximar deles, os cavaleiros conseguiram escapar do cerco. Os dois grupos finalmente se uniram mais uma vez para formar uma formação organizada. Virando-se, encararam o denso grupo de salteadores da capa de ferro atrás deles.